Amém? Eu queria ler para você uma mensagem hoje que está lá no livro de João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Eu gostaria que você ficasse atento, porque uma palavra, ela pode mudar a sua vida. Eu não sei com quem o Espírito Santo ele vai falar aqui nessa noite, mas ele tem algo especial para cada um. E a única maneira de você saber o que o Espírito Santo tem para lhe dizer é prestando atenção, porque ele fala de forma genérica. Cada um entende de um jeito, cada um entende de uma forma. Aliás, aquele negócio que as pessoas fazem assim: fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra, fulano podia estar aqui para ouvir aquela palavra. Não, quando Deus quiser falar com aquela pessoa, Ele vai falar. Aí você acha que Deus vai esperar ela faltar para falar aquilo que ela precisa ouvir? Não, a palavra é para você. É para você. Sempre a palavra vai ser para você. Por mais que você não precise dela nessa noite, mas pode ter certeza que um dia você vai precisar. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ele tem algo para falar para cada um de nós nesse exato momento. Amém? Então, livro de João, eu vou ler na Bíblia NVI, livro de João, capítulo 21, versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, e dois outros discípulos. Aí um disse assim: Pedro, vou pescar. E os outros também disseram: nós vamos com você. E eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo aí para nós comermos? E eles responderam: não. E ele disse: lança a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão peixes. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher a rede por causa da quantidade de peixes, que era muito grande. Os discípulos a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E cabe aqui dizer que quem escreveu que Jesus o amava foi o próprio João. Amém, gente? É João que estava dizendo: o discípulo a quem Jesus mais amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a sua capa, porque ele estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 200 côvados ali da praia. Quando desembarcaram, viram ali a fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tanto peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham, comam. Mas nenhum discípulo tinha coragem de lhe perguntar: quem tu és? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Olha que coisa interessante. Vou dar uma pausa aqui. Jesus já havia morrido. Já havia dias que Jesus tinha morrido, apareceu para alguns discípulos, mas só que naquela noite ele vai e aparece para outros discípulos, para alguns que ainda não tinham certeza que ele havia ressuscitado. Ele chega na praia, ele encontra Pedro, Tiago,
João e alguns outros discípulos, desanimados porque haviam lançado as redes novamente a noite toda e não haviam pescado nada. Aí Jesus chega e diz assim para eles: olha, vai novamente, lança a rede do lado direito e vocês vão pegar, vocês vão conseguir pescar. E eles foram, lançaram as redes, e segundo a palavra de Jesus, eles puxaram, e a palavra diz que as redes vieram cheias de grandes peixes, 153 grandes peixes. Quando João, ele viu que era Jesus, reconheceu que era Jesus, ele disse para Pedro: Pedro, é Jesus, é o mestre. Pedro pula na água, vai ao encontro de Jesus. Quando ele chega lá na beirada da praia, ele já é surpreendido, porque aquilo que Jesus mandou eles fazerem, Jesus já tinha ali. Estava ali com Jesus, em uma brasa, os peixes já assando e um pedaço de pão. Como que Jesus conseguiu aquilo? Eu não sei. Ele é Deus. O que Jesus quer mostrar com isso? Que não depende de você, depende dele. Faz a sua parte. Se você fizer a sua parte, ele vai fazer a dele. Quando eles chegaram, os peixes já estavam assados, o pão já estava lá, e a única coisa que eles tiveram que fazer foi: vai lá e busque um dos peixes que vocês pescaram e traga aqui. Ora, mas Jesus, ele não podia multiplicar? Jesus podia, mas aquele momento era o momento deles darem. Você está entendendo? Jesus tinha dado a eles, e aquele momento era o momento deles darem para Jesus. Tudo bem. No versículo 15 diz assim: olha, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse novamente: Simão, filho de João, você me ama? E respondeu Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E pela terceira vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez se ele o amava. Sabe, gente, feche os seus olhos. Pai, essa mensagem é muito forte. O meu coração já está tremendo aqui, porque nem eu imaginava que o Senhor iria falar conosco tão forte como está falando nesse momento. E se alguém ainda não está compreendendo, que o Senhor possa abrir o entendimento desse homem, dessa mulher, para que a tua palavra possa entrar, venha cair uma terra boa, e essa pessoa possa sair daqui, Senhor, realmente para viver o novo, o extraordinário lá fora, realizar pescas maravilhosas e ver a sua vida sendo extremamente abençoada. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus. Veja, por isso que eu quero que você preste atenção. Só de ler eu já fiquei arrepiado. O Espírito Santo já quebrantou o meu coração. Depois da grande pesca maravilhosa, que eles são surpreendidos por Jesus. Jesus mostra que não depende deles, não depende de quem corre, não depende de quem quer, mas depende dele, que tudo aquilo já está preparado. Veja, por mais que você corra, por mais que você trabalhe, por mais que você tente, já está tudo preparado.
vai ser você trabalhando até mais tarde, não vai ser você deixando de vir na igreja, não vai ser você se enredando com os seus afazeres, que significa que você vai conseguir alguma coisa. Não, faz simplesmente a sua parte. E quando chegar o momento de Deus, de buscar a Deus, de estar na casa de Deus, então venha, porque aquilo que você quer já está preparado. E no momento certo, você vai se sentar na mesa e você vai comer sim desse banquete que Deus ele já tem preparado para você. Então Jesus ele faz o milagre mais uma vez da multiplicação. Eles chegam, Jesus serve aqueles homens, mas teve uma coisa que Jesus não conseguiu deixar de perguntar. Ele olha para Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ó. Aí Pedro chega e diz assim: sim, Senhor, eu te amo. E ele pergunta a segunda e a terceira vez para Pedro, e Pedro dizendo que o amava. Agora, vamos observar uma coisa: quem é que estava ali? Não era só Pedro, tinha outros discípulos, tinha outros apóstolos. Ali estavam os sócios de Pedro, porque eu não sei se você sabe, mas Pedro, ele era um pescador, e ele tinha sociedade com mais 3 pessoas, era Tiago, João, Pedro e André, os filhos de Zebedeu. Zebedeu era um empresário, ele tinha uma empresa, ele tinha barcos. Então quem é que estava ali com ele? Empresários. E quem mais estava ali com ele? André, o seu irmão. E Jesus chega e pergunta: Pedro, você me ama mais do que esses? E Pedro disse: sim, Senhor. Eu não sei, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo nessa noite está te perguntando a mesma coisa. Está perguntando para cada um de nós: você me ama mais do que esses? Mais do que esses empresários? Mais do que a sua empresa? Mais do que o seu comércio? Você me ama mais do que o seu irmão? Você me ama? E todas as vezes que Pedro dizia sim, eu te amo, ele olhava e dizia assim: então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Veja, porque essa é a maneira de você demonstrar que verdadeiramente ama a Deus. Não adianta você dizer: não, Pai, eu te amo, e você amar mais o seu trabalho, amar mais a sua empresa, amar mais o seu comércio, mais os seus amigos, o seu sócio, a sua sócia, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe. Porque quem ama pai, mãe, irmão mais do que a mim não são dignos de mim. Então ali Jesus estava dizendo: Pedro, para você ser digno de mim, você tem que me amar mais do que qualquer uma dessas pessoas. Você tem que me amar mais do que o seu irmão André, mais do que os filhos de Zebedeu, que são empresários, que têm essa frota de barcos. Porque se você me amar, você vai tomar conta dos meus cordeiros. Se você me amar, você vai tomar conta das minhas ovelhas. Se você me amar, você vai tomar conta da igreja que eu confiei, que eu coloquei nas suas mãos. Aí Pedro sentiu que Deus naquele momento estava colocando uma responsabilidade muito grande nas mãos dele. Por quê? Porque Pedro, ele havia acabado de trair Jesus, ele havia acabado de negar Jesus. Jesus ainda cantou a bola para ele e disse: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele: que é isso, Senhor? Jamais eu vou te negar. Quando o soldado veio prender Jesus, ele foi o primeiro a sacar a espada e cortar a orelha do soldado chamado Malco. Aí Jesus vai: embanha a tua espada, Pedro, vai e coloca a orelha dele no lugar. E Pedro, ele tinha uma convicção, uma certeza tão grande que ele jamais trairia Jesus, que ele disse com todas as letras: jamais eu te abandonarei. E naquela noite macabra, terrível, já arquitetada,
Os perseguidores pegaram Jesus, arrastaram Jesus, e quando perguntaram para Pedro, o que Pedro disse? Não, nem conheço, nunca vi esse homem, nem sei quem ele é. Então ali naquele momento Pedro, ele não estava se sentindo digno nem de estar do lado de Jesus, tanto que ele não disse nada. Quando os discípulos chegaram na praia, os apóstolos chegaram na praia, eles viram, reconheceram que era Jesus, mas eles não ousaram perguntar: quem tu és? Porque eles sabiam que era Jesus. Por que Pedro, na terceira vez que Jesus pergunta para ele: tu me amas? Ele se entristece, porque ele estava pensando que Jesus estava cobrando: vem cá Pedro, tu me amas? Ele: sim Senhor, te amo. Em outras palavras: pô, se você me ama, por que você me traiu? Pedro, tu me amas? Sim, te amo Senhor. Pô, se você me ama, então por que você me abandonou? Então quando Jesus pergunta para Pedro pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele já envergonhado, entristecido, cabisbaixo, ele diz: ó, tu sabes de todas as coisas. Mas por nenhum momento Jesus menosprezou, desprezou, mesmo ele tendo pisado na bola, mesmo ele tendo errado, mesmo ele tendo traído Jesus. A única coisa que Jesus queria dele era: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta a minha igreja. E às vezes a única coisa que Deus quer de nós também é isso. Por mais que você tenha errado, por mais que você tenha falhado, por mais que você tenha se desviado, se distanciado de Deus, nessa noite Ele está perguntando para você: você me ama? Se você me ama, então apacenta os meus cordeiros. Se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, então permanece firme comigo. Jesus, ele pergunta isso depois que ele faz o milagre. Em outras palavras: eu posso. Você foi, lançou as suas redes do lado direito, você pegou 153 grandes peixes, você chegou aqui na praia, já estava tudo preparado para vocês. E aí eu te pergunto: você me ama? E você ama Jesus? E por que Jesus pergunta isso? Porque a palavra diz que Ele é um Deus zeloso. O livro de Tiago, capítulo 4, versículo 5, Tiago 4, 5 diz assim: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura. A Escritura não diz isso em vão. É verdade. Tiago 4, versículo 5. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes antes da maior graça. Portanto Deus diz: resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É um conselho, sabe por quê? Ele tem ciúmes de nós. Você acredita nisso? E os ciúmes é bom? É, quando se ama. Quando você ama, os ciúmes, ele faz parte. Quando você não sente ciúmes, é porque você não ama. A pessoa vai embora, some, desaparece. Aí você diz que ama e não sente saudade dela, não sente falta dela. Para você tanto faz como tanto fez, então você não ama. A pessoa está com você, você desconfia dela um pouquinho, aí já começa a arder aqueles ciúmes. Ou ela começa a fazer algo mais para alguém do que para você, você já sente aquele pequeno ciúmes. Tudo bem, existem ciúmes que são doentios, que é um ciúme que destrói você. Deixa eu ver seu celular, qual é a senha do Wi-Fi, manda foto de onde você está. Isso não é ciúmes, isso é cárcere privado. Não é verdade? Já está além, aquém do verdadeiro amor. Mas o ciúme de Deus é um ciúme sábio. Por quê? Porque Ele só sente ciúmes de nós
quando Ele vê que nós estamos fazendo alguma coisa errada, porque Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. Para Ele não haverá lugar que nós possamos nos ocultar. Se você sobe aos céus, Ele está lá. Se você desce ao mais profundo abismo, Ele está lá. Para onde me ausentarei da tua face, Senhor? Então, quando a palavra diz que Deus Ele começa a sentir ciúmes de nós, os ciúmes dele não é aqueles ciúmes doentios, os ciúmes dele é um ciúmes de zelo, porque Ele sabe que Ele está prestes para nos perder. Nós estamos nos desviando, estamos saindo do caminho, então Ele sente ciúmes. E o que Ele faz? Ele começa a nos alertar, a mandar mensagens, a usar um, usar o outro. Olha, você está se afastando muito, você está se desviando muito, você está vindo pouco na igreja, você não está valorizando a Santa Ceia, você não está valorizando mais a palavra, você já não canta mais, você já não louva mais, você já tem preguiça de levantar a mão, você já coloca 1000 empecilhos para vir na igreja, encontra um monte de dificuldades, você mesmo tem criado barreiras para estar aqui nesse lugar. Então, quando nós fazemos esse tom de pregação, ou quando você escuta isso de alguém, é o próprio Deus falando para você, porque Ele está percebendo que você está caminhando para um abismo sem precedente, e Ele está tentando livrar você da cova, da espada, da morte, da doença, porque Satanás ele quer um pezinho só para nos destruir. Satanás ele vive bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você já viu como os felinos fazem? Eles ficam só de tocaia, só de longe, esperando. Aí quando aquele búfalo, aquele gnu que está meio doente, machucado, se distancia um pouco do rebanho, eles vão e atacam. E geralmente o ataque é fatal. Então é por esse motivo que Deus ele tem zelo, ciúmes, porque Ele não quer que nenhum de nós venhamos nos perder. É que hoje nós estamos vivendo uma sociedade muito emotiva. É aquelas pessoas que preferem e acham que serão felizes mais com as coisas do mundo lá fora do que com a presença do Espírito Santo. Veja, nada vai substituir a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, absolutamente nada. Mas o homem do jardim do Éden para cá, desde o momento que ele caiu, olha, a última reunião ainda falei, troca de pilha. Alô? Então, desde o jardim do Éden, os homens, eles se tornaram muito emotivos. Eles começaram a colocar a confiança e os desejos em coisas desse mundo. Hoje você vê pessoas dizendo: sem fulano eu não vivo. Se ela não voltar para mim, eu morro. Se ele não ficar comigo, eu me mato. Onde já se viu? Que geração fraca. Uma geração que acha que se não conseguir o carro, não conseguir a casa, não conseguir aquele trabalho, aquele dinheiro, não vai ser feliz. É uma geração fraca, porque de tudo aquilo que nós precisamos, Jesus é suficiente. Jesus é